Nós estamos aqui às 11 horas e 4 minutos, tentando encontrar mais informações a respeito justamente da vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Nós ouvimos a entrevista que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deu ao Jornal da Manhã, hoje, bem cedinho, aqui na PAN. E agora, eu gostaria de convidar para um bate-papo o infectologista Dr. Renato Kifuri, que de forma muito gentil nos atendeu hoje. Dr. Renato, nesta última quinta-feira do ano, muito obrigado pela gentileza desse bate-papo aqui de manhã. Obrigado, William. É sempre um bom dia a vocês, a todos os ouvintes. É sempre um prazer falar com vocês aí da PAN. Dr. Renato Kifuri, sem querer polemizar, eu só gostaria de saber a sua opinião, num primeiro momento, a respeito dessa consulta pública feita pelo Ministério da Saúde para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Isso tecnicamente tem algum valor ou isso é apenas uma burocracia que não vai trazer um resultado positivo? Como o senhor interpreta essa consulta popular do Ministério da Saúde? Ao meu ver, é uma medida unicamente protelatória, né, William? Eu acho que a gente não... Se a gente quisesse ouvir a população, ouvir o que todos pensam, esclarecer as dúvidas, eventualmente com o resultado de uma pesquisa de opinião, orientar campanhas de educação, de informação, de vacinação, é sempre bem-vinda, ninguém é contra ouvir a população. Mas para você ter uma pesquisa de opinião, você precisa contratar um instituto, fazer isso com ciência, com as perguntas próprias, adequadas, não com perguntas controversas, induzidas. Você precisa colocar com representatividade do povo brasileiro, diversos estados, diversas classes sociais, diversas faixas econômicas, nível de instrução, idade, e aí você vai ter um retrato do que pensa a população fiel. Agora, você pegar o que algumas pessoas na internet, muitas vezes movidas aí por robôs e que respondem a essas questões aí dessa maneira, de uma classe social somente, daqueles que têm acesso à internet, daqueles que ficaram sabendo da pesquisa pública, pouco contribui para sabermos a percepção da população a respeito do que pensa das vacinas. Eu acho que quem tem que ser ouvido, né, seria lamentável o Ministério da Saúde basear suas decisões de inclusão de uma vacina ou não em achismos de leigos, né? Como se perguntasse para mim o que eu acho de mandar um foguete ou de uma ponte, ou como é que se constrói um hospital. Eu não tenho ideia, né? Eu não sei opinar sobre isso. Então, acho que a Câmara Técnica que existe no Ministério da Saúde deve ser prestigiada, deve ser ela que deve ser ouvida, que conta com os especialistas na área. O senhor é infectologista, o senhor é pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. A pergunta que eu faço ao senhor, tecnicamente, a vacina é segura para crianças de 5 a 11 anos? A população, os pais devem vacinar os seus filhos assim que ela estiver disponível? Eu não tenho dúvidas, e a Sociedade Brasileira de Pediatria também não tem dúvidas, nem a Sociedade Brasileira de Infectologia, nem o Comitê de Imunizações dos Estados Unidos, de mais de 40 países, mais de 20 países da Europa, nem a Anvisa tem dúvidas disso, ou seja, nós temos aí uma Sociedade Brasileira de Imunizações, todos os órgãos técnicos recomendando fortemente. O que nós precisamos quando vamos vacinar uma população, William, é responder a duas perguntas simples. A primeira delas, nós precisamos vacinar essa população? Então a resposta eu acho que é óbvia. Nós temos mais de 300 óbitos, milhares de hospitalizações nessa faixa de 5 a 11 anos, complicações de longo prazo, síndrome inflamatória que já matou praticamente uma centena de outras crianças aqui no Brasil, justamente nessa faixa etária predominantemente. Temos Covid longa, temos participação na transmissão, ou seja, nós temos justificativas sanitárias, éticas, epidemiológicas, transmissão, né? A gente sabe que nova onda chegando por aí vai impactar muito mais proporcionalmente, como tem sido na Europa os não vacinados, são as crianças dos não vacinados. Então, acho que a primeira pergunta, se nós precisamos ou não, se é desejável não prevenir doença nas crianças, eu acho que não há dúvidas em relação a isso. E a segunda pergunta é, o que nós dispomos é seguro, né? A prevenção que nós temos disponível hoje, que é a vacina da Pfizer, para 5 a 11 anos, é segura? Todas as fases com rigor científico que precisam ter para o licenciamento foram cumpridas.
com o mesmo rigor que licenciamos para os idosos, para os adultos, para gestantes, para os adolescentes e agora com as crianças. Não houve nenhum questionamento, né, se as vacinas eram seguras quando introduzimos para adultos, para crianças, para adolescentes. É o mesmo processo fase 1, fase 2, fase 3, com milhares de crianças foram estudadas. E a segurança foi, obviamente, avaliada em milhares de crianças, e agora a gente vai para a experiência de mundo real com milhões de crianças. Temos mais de 10 milhões de crianças já vacinadas e com perfil de segurança extremamente adequado. São raríssimos os casos de efeitos colaterais, né, menos até frequentes do que em adolescentes de 12 a 17 anos, né, mostrando de uma maneira bastante clara que vacinar crianças de 5 a 11 anos parece ser ainda mais seguro do que 12 a 17 em termos desses raros eventos adversos. Então, acho que as duas respostas estão respondidas. A minha palavra aí, e da Sociedade Brasileira de Pediatria e de Imunizações, para os pais que nos acompanham, é que vacinem sim seus filhos. Não tenham medo da vacina, tenham medo da doença. Essa sim pode trazer complicações graves às crianças e às suas famílias. Doutor, quando nós falamos da vacinação de crianças de 5 a 11 anos, é claro que o senhor já respondeu tirou várias dúvidas durante a sua fala, mas é muito comum a gente ouvir das pessoas que são contra esse tipo de vacinação para crianças de 5 a 11 anos, que a vacina foi feita muito rápida, que esse número de 300 mortos, de crianças mortas, é um número pequeno, proporcional ao número de adultos que morreram. As pessoas questionam os efeitos colaterais desta criança e o monitoramento disso, apontam uma necessidade de uma prescrição médica, porque algumas crianças podem apresentar, por exemplo, problemas de trombofilia ou qualquer coisa que possa gerar algum outro tipo de efeito colateral da vacina. Contra esses argumentos e tudo isso que a gente está ouvindo, isso é apenas uma corrente que não tem conhecimento científico e acaba provocando uma discussão que não vai levar a lugar nenhum e só tem um objetivo, travar uma batalha política? Olha, William, você tocou em assuntos importantes que têm deixado aí os pais, obviamente, inseguros. É tanta desinformação na internet que é claro que muitos pais que ouvem algumas pessoas dizendo que a vacina vai magnetizar o seu corpo, vai atrapalhar a sua reprodutividade quando você tiver daqui 30 anos, 40 anos, que vai fazer com que um chip entre em você, ou que vai deixar você com a voz diferente, transformar num bicho. É claro que as pessoas ficam com receio, né? Então é importante a gente ouvir as sociedades científicas, ouvir os posicionamentos oficiais que são embasados nos estudos que foram feitos para o licenciamento. As vacinas, de uma maneira geral, que a gente utiliza no calendário infantil hoje, matam muito menos as doenças contra as quais essas vacinas existem do que a Covid-19. Então a gente colocou, por exemplo, varicela, catapora no calendário, cachumba, gripe, vacina contra meningite, vacina contra a febre amarela, vacina contra a diarreia por rótulo. Essas doenças todas matavam muito menos do que 300 crianças, do que 150 crianças por ano. E ninguém discutiu a introdução dessas vacinas no programa. A gente não vacina as crianças só para prevenir morte. A gente vacina para prevenir internação, visita a serviços de saúde, vacina para ocupação de leitos em UTI, sequela de longo prazo, uso de medicamentos. Todas essas questões baseiam-se, ou são baseadas nessas questões que se decide a introdução de uma vacina num programa público. Não é se morre pouco ou não morre pouco. 300 mortes, quem acha que é pouco, não aconteceu na sua família, né? Porque perder uma criança, ou qualquer que seja, uma vida já justificaria esquemas de prevenção. E não é à toa que a gente vacina contra todas essas doenças que tem um número de morte muito menor do que a própria Covid-19. Então nós estamos vivendo, sem dúvida, um momento pandêmico, onde as vacinas vêm para um desenvolvimento mais rápido. O segmento dessas crianças vacinadas, nós temos aí 1 ano, na verdade, de segmento de vacinas, faz um pouco mais de 1 ano que a primeira pessoa foi vacinada. É claro que nenhuma vacina nós temos aí segmento de longuíssimo prazo, os segmentos vão continuar, né? Mas ao mesmo tempo nós temos 7,5 bilhões de doses de vacina Covid aplicadas em todo o mundo. Então, se há alguma vacina que foi testada em mais da metade da população mundial, foram as vacinas para Covid. Isso tem nos deixado cada vez mais tranquilos
cada vez mais seguros em recomendar essas vacinas para as diversas faixas etárias. Então, em resposta a tudo isso, estão os dados, né? Os dados por si só já falam, né, a respeito da segurança das vacinas. E em relação ao desenvolvimento, essas vacinas não foram desenvolvidas rapidamente. A gente já tem todas, naquela primeira epidemia dos outros coronavírus, no SARS e do MERS, essas vacinas foram estudadas já há mais de 20 anos, em 2002 e depois em 2012, nas duas epidemias que nós tivemos de coronavírus, do MERS e do SARS. E com isso a gente já, vamos dizer, pavimentou uma estrada aí de desenvolvimento dessas vacinas que possibilitou elas avançarem nesse último, em 2020, de uma maneira bastante rápida, felizmente. Ou seja, doutor, o vírus já existia. O que nós tivemos foi uma mutação desse vírus. Ou seja, nós já tínhamos pesquisado sobre o comportamento dele e aí você tem uma modificação genética e por isso que andou tão rápido esse processo de descoberta da vacina? Isso sim, foi um dos principais fatores. A gente já tinha estudos de desenvolvimento com as vacinas para outros coronavírus. Nunca tivemos um investimento tão grande. Contamos, sem dúvida, com toda a questão genômica, de engenharia genética, que possibilitou o sequenciamento e a rápido desenvolvimento de vacinas, e talvez um fator mais importante de todos, William, que foi a produção sob risco. Os laboratórios começaram a produzir essa vacina sem saber se os estudos iam culminar em vacinas seguras e eficazes, a ponto de, no dia seguinte da aprovação dessas vacinas, os indivíduos já estão sendo vacinados. Ou seja, não teve aquele período onde aprovou a vacina e vamos construir uma fábrica e produzir a vacina. A vacina estava pronta. Se desse errado os estudos, ia tudo para o lixo, ninguém ia usar aquelas vacinas, mas se produziu vacinas sob risco, em enormes quantidades, o que foi possível também avançar. Então foi junção de ciência, de universidades, de agências regulatórias, de laboratórios privados, de laboratórios públicos, todos em parceria, produzindo ciência com um número de artigos científicos inédito num curto período de tempo, que possibilitou esse desenvolvimento acelerado das vacinas. E agora vem a fase que a gente chama de pós-licenciamento. Todas essas bilhões de pessoas vacinadas estão sendo acompanhadas, no curto, no médio e no longo prazo. Todas as vacinas, o HPV, por exemplo, é uma vacina que a gente já usa há 14 anos. Nós estamos acompanhando indivíduos que foram vacinados há 14 anos lá atrás. Nós somos segmentos de longo prazo. Hepatite B tem 20 anos, herpes zoster tem 11 anos de segmento. Isso é natural. Todos os remédios que são novos, ninguém estuda 30 anos um remédio para saber o que vai acontecer depois de 30 anos antes de aprovar. Você aprova porque você vê o benefício, o risco muito baixo, e segue esses indivíduos. Com as vacinas da Covid, é exatamente igual a todas as vacinas que a gente já incluiu no calendário. Nós vamos continuar acompanhando, e no primeiro sinal de que a gente tem, eventualmente, até hoje não existiu, mas se algum efeito colateral for detectado, é uma suspensão imediata dessas vacinas, da utilização. Não há nenhuma dúvida, não há nenhum indicativo de que a gente tem algum problema, não há plausibilidade biológica para a gente pensar que alguma vacina dessas vai trazer alguma consequência em longo prazo. Mas os estudos vão continuar como a gente faz com qualquer droga, com qualquer medicamento, com qualquer vacina. Foi bom o senhor tocar nesse assunto, né, sobre o monitoramento das vacinas e trazer esse tipo de exemplo, né, principalmente do HPV e outras vacinas, como o senhor falou, que a gente vem acompanhando ao longo dos anos e, é claro, pode surtir, sim, um efeito colateral. Isso faz parte do jogo. E aí vem um questionamento, e o senhor foi muito preciso quando o senhor falou sobre o pai perder um filho. Isso não tem preço, né? E é difícil você imaginar a dor de um pai que perdeu, porque eu não passei por isso, mas fica difícil até para a gente imaginar, porque não é uma ordem natural das coisas. Espero eu ir antes da minha filha. Deus me livre e guarde de passar por um problema desse. Mas muitos falam o seguinte, doutor, que em relação à vacina, que isso tudo seria... Eles surgem na internet com essa boataria, né, essas fake news, falando o seguinte, olha, isso faz parte de uma... Eles criaram uma grande teoria da conspiração, que o grande objetivo é lucrar com a venda de vacinas, que isso é uma grande indústria comercial e eles estão de olho justamente nesse público infantil. E o público infantil não transmite a doença ou não morre tanto, eles vão usando esses argumentos. Isso é completamente fantasioso, doutor? Esses são os argumentos mais fortes que os antivacinistas utilizam, que tudo é uma conspiração, que o vírus foi criado para
para matar pessoas, para virar, vamos dizer, adubo, ou que para a indústria farmacêutica ganhar dinheiro, e que é para todos venderem vacina, criam vírus para se vender. Contra esse tipo de argumento fica difícil, né, William, a gente rebater, mas acho que a população, eu vou usar um trocadilho, mas a população brasileira é imune a esse tipo de comentário, porque a esse tipo de fake news. Porque você veja que, a despeito de tudo isso que vem se falando há tanto tempo, desde o início das vacinas da Covid, nossas coberturas vacinais estão lá em cima. Todo mundo falando mal das vacinas, todo mundo, uma pequena parcela da população falando mal, os antivacinistas trabalhando fortemente, dizendo que adolescentes não deveriam ser vacinados, 100% de cobertura vacinal na primeira dose com os adolescentes. Quer dizer, eles não encontram eco na sociedade. A população aqui do Brasil entende a recomendação do Ministério, confia nas vacinas, confia nas autoridades sanitárias. Então, em geral, a gente tem pouca repercussão. Claro que incomoda, claro que deixa muitos pais inseguros, mas você vai ver, eu tenho certeza que da mesma forma que nós atingimos excelentes coberturas vacinais, há espaço para melhorar ainda, mas ainda nós já atingimos excelentes coberturas vacinais com os adultos, com os adolescentes. O mesmo acontecerá com as crianças. Felizmente, esses grupos aqui antivacinistas não prosperam no nosso país como prosperam em outros locais. Então, eu agradeço desde já sempre a oportunidade da gente ter sempre esse espaço para levar informação de qualidade a todos os ouvintes aí que nos acompanham. Jovem Pan que agradece ao infectologista, pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kifuri. Aproveitando o momento, eu desejo ao senhor, provavelmente nós não vamos nos encontrar agora até a virada, então uma boa festa de Réveillon para o senhor, com muita tranquilidade, e muito obrigado por toda a informação que o senhor deu aqui na Jovem Pan durante esse ano de 2021. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, William. Um abraço, um feliz ano novo a todos que nos acompanham. A Mari, que não estava conosco hoje. Um grande ano para todos e uma boa festa de ano novo.